contratação da empresa Tema para prestação de serviço de RP em Viamão é o caso clássico de como um agente político usa o dinheiro público em benefício próprio. O processo de compra foi completamente direcionado para o prefeito André usar serviços pagos pela prefeitura na sua página pessoal e se promover. Isso não tem nada a ver com briga política ou sabotagem. Foi uma decisão pessoal do André Pacheco e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Essa empresa já prestava serviço para Viamão, com 2 projetos, o Galera Curtição e o Tô Dentro. Um para a Secretaria de Educação e outro para a Secretaria de Saúde. O sucesso desses 2 projetos chamaram a atenção do André, que estava insatisfeito com o serviço da comunicação da prefeitura. Mas a preocupação do André não era a imagem da prefeitura, era com sua imagem pessoal. O André queria aproveitar para aparecer, para brilhar. Até porque depois de um 2017 terrível, ele tinha uma equipe reorganizando a gestão e começando a dar resultados. E ele chamou essa empresa para conversa. A empresa fez uma leitura técnica da imagem do André, apontando um caminho e criando soluções para ele brilhar. O problema em si não era o André querer melhorar a imagem pessoal dele. Acho normal o cara ser político, querer algo mais, querer ascender. O problema é que ele colocou isso acima de tudo, acima das regras, acima das leis, acima da população, somente para atingir o objetivo pessoal. E isso está longe de ser correto. A prefeitura já tinha uma agência de publicidade e um departamento de comunicação com vários funcionários. Então a saída para contratar a Tema foi um inédito contrato de relações públicas para a prefeitura. Uma clara sobreposição de funções. Eram 2 empresas e um departamento para cuidar do mesmo objeto. Tudo foi contratado com a assinatura do prefeito, pois o departamento de comunicação era vinculado diretamente ao gabinete do prefeito. Aliás, quem assinou o termo de referência dessa contratação foi então o diretor do departamento de comunicação, Alessandro Padilha. Guardem esse nome. Aqui cai uma das mentiras contadas pelo André na RBS e na CPI. Eu não acredito nisso. Essa empresa deve ter 1 ano de trabalho conosco aqui. Trabalha nas relações públicas. Foi montado o projeto público dela, a estrutura do processo público foi montada dentro da Secretaria-Geral de Governo. Esse processo licitatório nunca foi assinado por mim ou teve minha responsabilidade. Esse processo foi todo montado dentro do gabinete do prefeito, pelo André e pelo seu diretor Alessandro Padilha. No dia 14 de maio de 2018, ocorre o pregão eletrônico, que teve como vencedora a empresa Escudeiro Comunicação, com um lance de 287.700. A Tema, com a proposta de 380 mil, havia ficado somente em quinto. No dia 1º de junho, a vencedora foi inabilitada. No dia 4, outra desistiu. No dia 14, outra foi desclassificada. No dia 15, mais uma desistiu. Nesse mesmo dia 15, a Tema foi habilitada e declarada vencedora. Em nenhum momento questionamos a possibilidade e a autonomia do prefeito de contratar uma empresa para cuidar da comunicação. O que questionamos é o uso do dinheiro público para cuidar da imagem pessoal dele. A empresa começou a trabalhar. Colocou um de seus donos para cuidar exclusivamente da página pessoal do prefeito no Facebook. Colocou uma funcionária dentro do departamento de comunicação e a partir de então nenhum secretário mais tinha autorização para aparecer. Só o prefeito podia brilhar. Dentro do grupo de WhatsApp da empresa, com os funcionários do departamento, eram determinadas quais as pautas eram da prefeitura e quais eram exclusivas do prefeito. Ainda nesse grupo, surgiu a informação de que a página pessoal do prefeito era patrocinada pela Tema. Agora vejamos o que diz o artigo 37 da Constituição Federal sobre impessoalidade.
O artigo 37 da Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inciso 22, parágrafo 1º, linha 1. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. André Pacheco tinha um fornecedor exclusivo para sua imagem pessoal, pago com dinheiro público. Tá certo isso? Com o governo organizado pelos secretários e diretores, a imagem do prefeito começou a ser trabalhada num ritmo frenético. Imagens com crianças, com os filhos, textos bem escritos, artigos em jornais, participação em programas de TV e de rádio. Mas isso ainda era pouco. André queria muito mais. E cometeu um erro que velaria todo o esquema. Em novembro daquele ano, o Alessandro Padilha, aquele que era o diretor de comunicação e assinou o termo de referência da licitação da Tema, voltou a pedido pessoal do André para ser assessor pessoal dele. De novo, não haveria nenhum problema se não fosse por alguns detalhes. Primeiro erro. Alessandro Padilha foi contratado como subprefeito de Águas Claras, mas ele atuava como assessor direto do prefeito, fazendo a ligação da Tema com o André Pacheco. Ou seja, Águas Claras nunca teve subprefeito. Alessandro Padilha nunca pisou lá. Mas o prefeito só queria cuidar da sua imagem pessoal. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dinâmico RS. Hoje vamos conversar aqui com André Pacheco, prefeito de Viamão. Segundo erro. Não sei se por inocência ou por outro motivo, o Alessandro Padilha comentou com vários funcionários que estava recebendo um complemento da empresa Tema. Naquela altura, não se tinha dúvida que algo precisava ser feito. E eu fiz. Gravei uma conversa minha com o Tom. Isso é totalmente legal. Ele confessou que recebia um valor da Tema. E isso é totalmente ilegal. Os 9 minutos da conversa, na íntegra, foram entregues ao MP e constam nos autos da Operação Capital. Após esse dia, eu estava elaborando um dossiê completo, apontando as falhas no processo, na condução e na impessoalidade. Os áudios da confissão do Tom para entregar para o André. Podia acontecer duas coisas naquele momento. Ou o André se dava conta de que o processo estava errado, cancelava ele, abria a sindicância e fazia o que era certo, ou o André deixava claro que realmente era tudo planejado por ele. Bingo! O Alessandro Padilha chegou antes de mim e o André me demitiu. O prefeito afirma que a administração estava sendo sabotada e exonerou então o secretário-geral de governo. Não bastasse tudo que já foi relatado, ainda tive acesso aos 3 orçamentos que deram início ao processo de contratação. Os orçamentos que determinam o patamar do valor do serviço. O negócio era absurdo. Um orçamento era da Tema. O outro da GT4. Essas duas empresas tinham como sócios o então casal Douglas e Jaqueline. E o terceiro orçamento da funcionária parceira. A mesma funcionária que viria a coordenar o departamento de comunicação, falando em nome da prefeitura. Aliás, os orçamentos foram feitos pela mesma funcionária, no mesmo computador, no mesmo dia. Levei todos os documentos e provas que eu tinha ao Ministério Público e à Câmara de Vereadores para ser aberta uma CPI. Foi então
que um novo documento revelou o principal objetivo da parceria André Pacheco e Tema. A Justiça recebeu novas denúncias de irregularidades e desvio de dinheiro na Prefeitura de Viamão. E o ex-secretário da Prefeitura que fez as denúncias divulgou... O ex-secretário de governo de Viamão denunciou a ameaça ao Poder Judiciário e entregou gravações. Na denúncia, Rafael Bortoletti pede a prisão de Douglas Estocco por causa da ameaça, a suspensão do contrato da Tema com a Prefeitura. Alguns dos diálogos revelados na interceptação telefônica da Operação Capital revelaram a verdadeira intenção dos donos da Tema: ganhar o maior contrato, o de agência de propaganda da Prefeitura. E para isso, montaram um edital de licitação de forma que eles tivessem a certeza de que iriam ganhar. Isso foi provado ao acessar o PDF do edital e verificar quem foi o autor do arquivo: Jaqueline Machado, dono da Tema. Nesse trecho, Jaqueline revela a um amigo que construiu o edital e que teme pela reação do prefeito André Pacheco caso ela não participe da licitação. Olha só, no dia 4 de junho tem a licitação de agência de publicidade lá de Viamão, tá? E eu construí o edital e tal, e assim, seria o melhor contrato que eu já tive na agência. Assim, porque é um contrato de 5 anos. Só que eu tô pensando em não participar, embora eu tenha construído todo o processo. Assim, porque assim, eu sei que o André vai ficar puto da cara se eu não participar desse edital. E talvez ele até vete Tô Dentro e Galera Curtição lá. No mesmo dia, mas para outra pessoa, uma funcionária da prefeitura, Jaqueline faz a mesma confissão. Essa funcionária desabafa sobre a índole de André Pacheco e o MP tira conclusões. Jaqueline admite que construiu um edital que ela poderia vencer, mas que agora estaria com medo das consequências que isso poderia gerar. Falam que o secretário Padilha pega dinheiro também de outras empresas, demonstrando que havia realmente veracidade nas alegações iniciais. No dia 4 de junho agora, tem a licitação de agência lá de Viamão. Um edital que eu construí e tal. Se tu não precisa dele, não vai, não entra, tá? O André está se mostrando pra mim um grande picareta. Eu vou ser bem sincera contigo. Um mal intencionado, tá? É uma pessoa que não tem nem 2 caras. Pra te dizer, tem 3 caras ou 4. Para o MP, não restava dúvida de que as minhas denúncias estavam corretas. Neste período de investigações, podemos concluir que é inteiramente verdadeiro o conteúdo das declarações do denunciante. Podemos afirmar com toda certeza que os fatos descritos na inicial restam completamente comprovados. O edital foi publicado em abril de 2019 e os diálogos são de maio de 2019, ou seja, 4 meses depois de minha demissão. E o André ainda mantinha a história de que tudo era culpa minha, de tudo era culpa nossa. Ele falou isso inclusive na CPI. Eu também fui lá e levei todas as provas que eu tinha levado ao MP. E você sabe o que aconteceu na Câmara? A gente tem que fazer uma investigação bem completa, imparcial e tirando tudo isso a limpo. Eu acho que o povo de Viamão merece um esclarecimento e merece que isso seja passado a limpo. As conversas interceptadas pela Operação Capital revelam como André Pacheco agiu dentro da Câmara para tranquilizar a Tema e colocou a pizza no forno e serviu aos seus convidados. O prefeito André conversa com o investigado Alessandro Padilha da Silva Tom sobre o processo que gerou esta investigação. Pede para Tom imprimir certa documentação. É evidente que as medidas que vem tomando são em resposta ao alegado da denúncia inicial. André solicita que imprima a decisão em manifestação do Ministério Público, marca a reunião com vereadores e pretende utilizar como manobra política tais documentos, alegando que não foi dado prosseguimento à investigação. Nesse trecho, André Pacheco faz uma ponte entre o advogado da empresa e os vereadores da CPI. Interceptações telefônicas confirmam a atuação de André Nunes Pacheco na defesa dos interesses da empresa, inclusive na comissão parlamentar de inquérito instalada visando apurar os fatos denunciados pela ala adversária do prefeito municipal afastado.
queria que tu fizesse uma ponte pra mim liberar esse negócio. Claro. Cara, eles querem convocar a Tema pra semana que vem e eu quero saber o que o Rafael falou contra a Tema, André. Claro. Pra eu não precisar entrar com mandado de segurança. Poxa, então eu posso estar contigo às 2 horas então aí, meu irmão? Pode sim, 2 horas eu tô aqui. Nesse outro trecho, André Pacheco confirma ao advogado da empresa que as CPIs são apenas jogadas políticas. Bom, eu te passei a informação da parte política, né? Que tá encerrado. Da parte política encerrou tudo, não tem mais nada? Isso, nada, tá arquivado. Nem contra ti, nem contra a Tema? Não, nada. Com relação àquela CPI da Tema, né? Isso tá encerrado, não tem mais nada. O que tem lá é a CPI da organização criminosa, que é a partir das minhas denúncias, mas não tá nada andando, parou. Efeito político já se deu, né? Sim. Já se deu. Então, agora não. Acho que eles vão acabar arquivando também, tá? Ô André, e saiu uma portaria, alguma coisa lá do vereador, da vereadora aquela, que é a... Como é que é o nome dela? A que comandava a CPI, a presidente da CPI da Tema. Tem uma portaria dizendo isso? Não, ela que arquivou, inclusive. Ela que fez o encaminhamento para arquivar. Como é que é o nome dela mesmo, da vereadora? Belamar. Tá bem, tudo bem então. Belamar arquivou, tá? Tá bom, meu irmão. Obrigado. Abração, meu irmão. Tchauzinho, falou. O Ministério Público não tem dúvidas de que o prefeito agiu com todas as forças para que a CPI virasse pizza. Considerações finais. As interceptações de sinais telefônicos demonstram a intervenção em benefício da empresa Tema, por parte do prefeito André Pacheco, inclusive marcando reuniões privadas em seu gabinete, entre advogados da empresa investigada com o relator da CPI da Câmara. Mesmo levando as mesmas provas que eu tinha levado no Ministério Público, a Câmara não chamou ninguém para depor, nem os donos da agência, nem o prefeito, nem os funcionários do departamento. Eles arquivaram a denúncia. Desde a metade de 2018, um grupo de secretários ligou o alerta de que algo de errado estava acontecendo na gestão. De lá para cá, fomos investigando, observando, coletando documentos e alertando o André. Mas era tarde demais. Um sistema de interesses pessoais e negócios obscuros estava instalado no gabinete do prefeito. E ele era o principal interessado nisso. Era o chefe do sistema. Aí tu pode me perguntar, mas isso não existe em todos os governos? Não são todos ladrões? Eu vou te contar uma história de um grupo que derrubou o sistema. O tempo é senhor dos fatos, nada como um dia depois do outro. O motivo é único, o desvio do projeto, a desvinculação daquele compromisso que nós assumimos com a sociedade viamonense. Só tem vida longa quem trabalha com honestidade, quem trabalha com a verdade, quem realmente olha no olho das pessoas e sabe ter caráter e ter moral. Apesar de que a gente sabe que esse vai ter um impacto, sim, vai ter um impacto imediato na cidade, mas ali na frente o resultado poderá ser muito positivo. A gente conseguiu identificar que não estava seguindo aquilo que foi planejado. Saiu dos trilhos. O poder falou mais alto. O respeito com a coisa pública talvez tenha sido deixado de lado. Já ouviu falar na expressão "vou dar uma de João sem braço"? Pois era nesse nível de interesse que o prefeito André Pacheco e o seu secretário da Fazenda tratavam dinheiro público.